Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Vamos para a segunda parte da preparação do projeto surpresa que vai entrar na segunda-feira às 19 horas. Um lindo projeto que eu estou fazendo com muito amor para vocês. Estou adiantando as técnicas. Essa semana, na segunda-feira, eu passei a primeira técnica, a execução do bloco Navarro, um dos modelos, e para vocês ficarem cientes de que eu vou usar aquele bloco na nossa aula segunda-feira. E hoje eu estou mostrando para vocês uma outra técnica, que é a técnica do empilha e corta, que nós também vamos usar na segunda-feira nesse projeto surpresa. Eu espero que vocês gostem o tanto que eu estou gostando. Sempre tendo em mente que tudo que a gente aprende numa aula no YouTube ou uma aula no Instagram, nas mídias, a aula em si é para nos ensinar técnicas, medidas, combinações, e não necessariamente vocês têm que gostar das cores que a pessoa escolheu ou do modelo que a pessoa escolheu, tá bom? Sempre foque no principal. O principal é aprender como se faz isso, tá ok? Então, gente, vamos lá? Vamos começar então nossa aula. Nós vamos precisar de 15 quadrados de 17 centímetros. Alguns em tons claros, médios, outros em tons escuros, tá ok? Então, você denomina mais ou menos aí os tons que você tem. Eu denominei esse mais clarinho, né? De claro, óbvio, né? E nós temos, então, 4 quadrados de 17 centímetros no tom claro. Agora vamos para o médio. Estou escolhendo ainda, estou pensando aqui, tá? Então, eu tenho no médio 1, 2. Esse eu já achei mais escuro, não vou colocar. Vou deixar com os escuros. Esse também, até daria para entrar no médio, mas tem uma parte escura lá. Então, vou tirar. Pronto, tirei. Vamos voltar para o médio. 1, 2, 3, 4 quadrados de 17 nos tons médios. Vocês estão vendo ali que tem uma parte com orelha? Não se preocupe que vai ser refilado, tá? E depois eu vou explicar direitinho. Então, agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 8, tá ok? Então, nós temos 8 quadrados escuros, 4 quadrados médios e 4 quadrados claros, de 17 centímetros. Esse 17 centímetros, gente, é aquilo que eu sempre explico. Nós vamos trabalhar com quadrados de 16, porém, quando a gente corta 16 por 16 e vai costurar, falta sempre um pouquinho. Então, eu cortei com 17, tá? Para cortar com 17, essa régua é muito confortável, porque ela vai até o 30, mas se você não tem a régua, você vai fazer um moldezinho, tá? De 17 centímetros para cortar os seus quadrados, tá bom? Eu desenhei aqui o molde, estava desenhando, pensei que tinha refilado todo, ainda faltou um ladinho, mas eu fiz esse molde de 17 para as pessoas que têm a régua de 15 e
e fica assim, às vezes no começo, eu principalmente no início, eu me perdia muito com base de corte, com a régua, tinha numeração embaixo, na base, tinha a numeração da régua, eu ficava tão atrapalhada, eu ficava igual uma barata tonta, olhando para lá, virando para cá. Então, agora, então no começo eu fazia moldes para mim. Eu acho que me ajudaram muito, então eu faço molde aqui para quem está iniciando. É uma coisa meio básica para quem já faz, mas é muito importante para quem está iniciando. Eu nunca esqueço o quanto eu demorei para entender o patchwork. Gente, vocês não têm noção. Agora eu sou doida pelo patchwork, mas assim, eu olho, bato o olho, eu consigo fazer, mas foi difícil, viu? Então, agora eu peguei ali, ó, um claro, um bloco claro, um quadrado claro e um escuro, tá vendo? E tô colocando os dois juntos. Estou colocando de frente para mim mesmo, não tem problema nesse momento. Coloquei, então, 2 claros e 2 escuros juntos. Vou deixar separadinho ali, tá? Vocês veem que eu não estou muito preocupada se eles estão bem certinhos nas pontas deles, né? Muito bem, agora eu vou pegar um escuro e um médio, tá? Um escuro e um médio, um escuro e outro médio. Vou colocar ali. E formei também 4 blocos, 4 quadrados juntos, tá? Agora eu vou pegar o escuro e um claro. Não, é um médio, tá? Um médio. Vou pegar um escuro. Vou pôr em cima do médio e outro médio, tá? Agora sim eu vou pegar aquele escuro que não tá meio misturadinho, né? E vou pôr com claro. E o outro escuro também misturadinho com médio e claro junto, com outro claro, tá? Então, nós temos 4 quadrados em 4 blocos, 4 quadrados em cada fileira. Nós vamos pegar um bloco e eu vou explicar para vocês por que eu corto com 17 1 centímetro a mais quando eu vou trabalhar com tecidos quadrados sobre quadrado, quando a medida deve ser exata, para que a gente não tenha problemas, tá bom? Então, você vai sobrepor os quadrados e nós vamos refilar esses quadrados em 16 centímetros e eles ficarão milimetricamente certinhos porque estarão juntos. Porque o escuro, muitas vezes, pode ser menor que o médio em sua trama, na hora que é fabricado, e dá aquela diferencinha. Então, eu corto dessa forma, aumentando, quando eu vou fazer esse tipo de trabalho, eu aumento um pouquinho, para poder ter uma medida exata. Você não precisa fazer isso se você não quiser. A medida do quadrado é 16 centímetros. Se você quiser cortar todos os quadrados direto com 16 centímetros, pode cortar, tá? Veja bem, os tecidos estão da mesma coleção, a mesma gramatura, tá certo? Combinado assim? Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço para que fique assim milimetricamente certinho todos os tecidos, tá? A minha régua só tem 15, eu preciso de 16. Eu mostrei aquela régua de 16 para vocês, mas agora eu vou trabalhar com a régua que todo iniciante tem, tá? Eu posiciono todos os tecidos na base de corte, tá bom? Aí, observe a sua direita, que eu estou com um pouquinho de tecido passando da régua, da linha de base, tem uma linha de base que eu estou mostrando agora, a linha de base que eu vou seguir, e tem um tantinho de tecido saindo para fora dessa linha de base do lado direito. Eu vou manter
para vocês verem essa sobra de tecido e poder entender o que eu vou fazer agora, tá? Então, tem uma sobra de tecido na linha de base que eu escolhi da nossa placa de corte, da nossa base de corte, tá? Então, tô mostrando ali para vocês o excesso que tá fora da linha que eu escolhi para manter a régua certinha, tá bom? Quero mostrar também que eu vou arrastar a régua para 1 centímetro à esquerda. Eu estou vendo se o alinhamento está certo. Eu vou arrastar a régua 1 centímetro para a esquerda, tá ok? Tem essa sobrinha aí que eu já mostrei. E eu vou trabalhar agora com o lado esquerdo, tá? Essa é uma sobrinha que ficou da linha que eu tinha centralizado a régua, tá? Então, eu vou arrastar, ó. Tô consciente de que já está do lado certinho. Eu vou arrastar a régua 1 centímetro para frente. E vou tirar o excesso, tá? Vou tirar o excesso desse tecido. Muito bem. Agora, eu fiquei com 16 centímetros e meio ali, se você observar, tá? Eu vou girar o tecido, todos os tecidos desse bloquinho, que são quatro. Eu vou alinhar novamente numa linha de base. E agora sim, eu vou deixar 1 centímetro fora da régua. Vou puxar a régua 1 centímetro para frente e vou retirar. Olho a linha com a parte de cima e de baixo, vejo se está na linha certinha, enquadrada. A régua vai ficar enquadradinha se você observar a linha de cima se está retinha, tá? Deixei 1 centímetro do lado direito e vou refilar para o seu lado esquerdo, da onde você me vê, e vou tirar o excesso. Eu só preciso refilar esses dois lados, embaixo e em cima ainda não, tá ok? Então, eu vou fazer isso em todos os nossos blocos. Refilei todos eles, tá? Lembra que tinha um refilado dos 4 lados já de 16, que eu já estou fazendo um aproveitamento? Então, esses também eu vou colocar no meio e vocês vão entender depois, tá? Mas agora não, agora nós vamos fazer o corte para a costura, que daqui a pouco nós vamos fazer. Você vai pegando todos os quadrados que você cortou e colocando assim, em fileira, né? E vai encostando na régua, porque encostando na régua, esse é o de 16 que eu falei. Encostando na régua, você vai ter um parâmetro bem certinho, tá bom, gente? Tudo isso daí é o meu jeito de trabalhar. Vocês não precisam fazer assim. Vocês podem cortar os seus quadrados direto de 16, tá bom? Aí eu vou contar 9 centímetros e meio. Eu vou cortar os nossos quadrados, tendo do lado direito um corte de 9 centímetros e meio, tá bom? Aí tá com 8 centímetros e meio, mas eu já vou arrumar já. É 9 centímetros e meio que você vai cortar do seu lado direito. Do lado direito de quem tá olhando, tá? Na verdade, se você virar, né? Você vai observar, você tá cortando aqui, o lado direito, e olhando e cortando pelo lado direito, tá bom? Muito bem, 9 centímetros e meio. Você vem e corta todos de uma vez só. Posso cortar um por um? Claro. Posso cortar separado? Claro, pode fazer do jeitinho que você faz. É bom ver como as outras pessoas trabalham, né? Eu trabalho assim. Muito bem, então eu vou cortar aquele que já está pronto. Digo que está pronto porque ele está refilado dos 4 lados. E esse que estão debaixo da régua, eu refilei só as laterais, tá lembrado? Em cima e embaixo não. Mas é um aproveitamento, né, gente? A gente tem que aproveitar as coisas, olha lá. Muito bem, tirei 9,5 dali também. Agora, nós vamos começar a montagem, tá? Como nós vamos costurar isso? Nós vamos dar uma otimizada aqui no nosso trabalho,
tá? Nós vamos voltar todos os quadrados sobre os outros quadrados. Vamos colocar, na verdade, não é voltar, é colocar todos os quadrados de volta, como se fossem quadrados, mas agora eles estão recortados, mas tudo bem, para otimizar a nossa execução aqui. Olha que maravilha. Você vai pegar o primeiro retângulo e vai deixar de lado. E olha, observe que ficou um retângulo escuro sobre um claro, tá? Você vai colocar o alfinetinho, um claro, ó. Fica automaticamente, os tecidos vão se encontrando, escuro e claro, escuro e claro. Você vai tombando e alfinetando até terminar todos os nossos quadrados. Fácil, né, gente? Então, eu vou adiantar aqui, tá bom? Prontinho. Estamos já no finalzinho, eu quero mostrar para vocês o finalzinho, como que termina, né? A mesma coisa. A gente vai colocando alfinetinho e sempre vai ser um tecido diferente do outro, tá? Para ficar bem bonito o nosso trabalho. Nosso empilha e corta. Isso que é o empilha, a gente empilha e corta. E aí sai tudo de uma vez só e isso é maravilhoso, tá bom? Agora nós vamos costurar todas as laterais do lado do alfinete e vamos para a nossa máquina. Vamos lá? Já estou indo, estou chegando, cheguei. Então agora estão todos os tecidos posicionados, prontos para ir para a máquina, tá? Você pode colocar alfinetes, gente, tá? Você que está começando tem insegurança, pode colocar alfinetes, mas você também pode tentar fazer sem alfinetes, viu? Quando a gente tenta fazer as coisas diferentes, a gente vai evoluindo, entre aspas, né? Evoluindo na otimização do nosso tempo, tá bom? Mas caso contrário, coloque quantos alfinetes forem necessários para você se sentir segura e fazer uma costura de pé de máquina, sem problema nenhum. Eu passei por muitas coisas assim, de insegurança, tá bom? E depois, com o tempo, você vai adquirindo a confiança em si mesma, o seu tato, tudo vai entrando em coordenação e você vai fazendo tudo automaticamente, tá bom? Aí nós já vamos costurar todos como bandeirola para render o nosso tempo também, tá? Então a gente costura um e já vem com o outro atrás costurando também. É bem fácil, é bem rápido de fazer. É mais difícil explicar do que fazer, gente. Quando vocês forem fazer, vocês vão ver que é bem fácil e bem rápido de fazer, tá? Então, eu tô passando o segundo, já aumentei a velocidade aqui do vídeo, mas vou diminuir um pouquinho só para explicar que onde vocês verem essa diferença aí de tecido, um tá maior que o outro, se refere àqueles quadrados que foram refilados antes do corte, que eu mostrei. Então, não se preocupem, tá bom? Vai dar tudo certo, porque eles já foram refilados dos dois lados, tá? Então, agora vamos continuar emendando aí todos os nossos quadradinhos. Então, eram quadrados que nós recortamos e que agora estamos costurando para voltarem a ser quadrados, para ficarem do jeito que nós queremos, que nós idealizamos. Tem o marido de uma das alunas falou uma vez assim para ela: viu, você compra o tecido, você corta o tecido, depois você costura o tecido de novo, um com uma cor, o outro com outra cor. Ela falou, pois é. Ele falou, não é mais fácil você ir na loja e comprar um tecido estampado? E ela respondeu assim, o tecido estampado não foi desenhado por mim. Agora, esses que eu recorto e eu costuro são feitos por mim, são minha criação. E é bem isso, gente. Nós transformamos tudo no que está dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E deixamos lindo como somos por dentro, não é verdade? Então, terminei de fazer a emenda.
fazendo com que se tornem quadrados novamente. Agora a gente separa todos eles rapidinho. Vamos separar todos eles e vamos tombar a costura para o lado e vincar, tá? Não podemos vincar, podemos vincar com ferro sim, tá? Podemos vincar com ferro, também com o vincador, tá bom? Vou adiantar aqui para nossa aula terminar logo, para vocês verem o final logo, tá bom? E assim a gente faz essa técnica do empilha e corta, é muito prático, muito rápido e ele não tem tantos detalhes como tem os outros, tá? Então, acho que é bem melhor para quem está começando iniciar assim com essa técnica do empilha e corta. É maravilhoso, tá? Então, a gente joga a costurinha para o lado e vai passando o ferro, pode vincar só, tá? Com a mão, com a unha ou com o vincador, tá bom? E vai abrindo todas as costuras, deixando tudo bonitinho aí pra gente ir pra mesa fazer a continuação da nossa aula, tá bom? Olha que lindo, gente, eu amo essas cores, amo essas texturas, eu amo demais esses tecidos são da Denise Sá Tecidos, tá? Ela nem sabe que eu estou falando o nome dela aqui, mas eu já estou falando porque no outro vídeo perguntaram de onde eram os tecidos. Então, esses tecidos são da Denise Sá Tecidos, tá bom, gente? Muito bem, agora vamos para o segundo corte. Lembra que a técnica se chama empilhe e corte? Nós empilhamos uma vez, cortamos, costuramos. Agora nós vamos empilhar novamente para costurar novamente, tá bom? Para que a técnica fique bem bacana mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do resultado final. É bom, eu espero, né? Certeza mesmo. A gente tem da gente, mas eu acho que sim. Depois vocês me contam, né? Se vocês vão gostar ou não. Se vocês gostaram ou não. Ó, eu tô mostrando que não é para pôr costura com costura, senão vai formar uma parte muito grossa ali e vai danificar a régua e a placa e o cortador. Então, a gente coloca os tecidos um sobre o outro, mas não costura sobre costura. A costura a gente desce um pouquinho o tecido e vai formando como se fosse uma escadinha, tá? E vai colocando dessa forma todos os tecidos. Nós não tínhamos refilado este lado aí que nós vamos refilar agora. Lembra que a gente refilou duas laterais? A parte de cima e de baixo não? Então, essa parte de cima e de baixo, agora elas são as laterais, tá? Vai assistindo com calma que vai entendendo, não é difícil não. Esses que eu estou separando são aqueles que já estavam refilados com 16 e foi no meio do bolo, tá? Muito bem. Vamos colocando todos os tecidinhos assim, encaixadinhos, um embaixo do outro, como uma escadinha, para podermos fazer, então, o segundo e último corte do nosso empilha e corte, tá? Empilhe e corte. Eu gosto muito desse bloco, eu fiz várias mantas. Poxa, eu devia ter colocado aqui, mas eu coloco depois na live ao vivo, eu mostro, tá bom? Muito bem. Formamos assim uma espécie de escadinha, descendo as costurinhas, tá? Vamos formar também com aqueles quadrados que já estavam refilados antes do começo, do início, antes do início da execução, tá? Muito bem. Aí. O problema de deixar já todos refilados é esse, ó. Fica um para cá, outro para lá. Eu gosto de ficar certinho. Ladinho com ladinho, tudo certinho. Muito bem. Então, a técnica para a gente fazer agora o corte é o mesmo que nós utilizamos, tá?
para a gente refilar é o mesmo que a gente utilizou lá. Deixa um ladinho fora, tá? Um tantinho para fora, para poder refilar os dois lados bem certinho, tá? Observa como eu faço aí. Por quê? Porque teve um lado que eu deixei um pouquinho mais para lá, daí corre o risco, tá? De cortar errado. Então, sempre observe certinho se a linha da régua, a linha da base está batendo com a marca da régua e se está sobrando um tantinho de cada lado. Isso que é importante, tá bom, gente? Sempre observar isso. Muito bem, eu refilei de um lado e agora para refilar do outro lado, se a régua está no sentido contrário da minha mão. Eu tenho espaço, é uma ilha, eu tenho espaço para virar meu corpo e virar a régua. Também tem aquelas alternativas das placas que giram. Mas como eu falei, eu estou fazendo isso para pessoas que estão iniciando e não tem ainda tanto material, não comprou, não adquiriu tanto material assim, tá? Então, eu tenho que fazer o corte, eu tenho que me lembrar nesse momento que todos os tecidos, eles estão encaixadinhos, as costuras estão encaixadas uma embaixo da outra. E eu tenho essa régua maravilhosa que pode me auxiliar bastante. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou ser corajosa e vou pegar todos os tecidos e vou virá-los, vou segurá-los de forma que não saiam das costurinhas que elas estão ali encaixadinhas, tá bom? Agora é um momento, gente, de garra. Tem que ser forte. Ai, não vai dar. Assim não vai dar. Vai dar sim. É o jeito como a gente trabalha. Não tá tudo encaixadinho lá, ó. Um tecido tá preso no outro, entre aspas. Então, basta um pouquinho de segurança nas mãos, ó. E eles viraram todos. Aí vem a régua e faz o seu papel nos auxiliando, empurrando tudo juntinho. Isso não é maravilhoso? Isso, gente, é pensar, é criar o seu jeito de trabalhar, fazer as coisas darem certo, tendo ou não material, tá? Porque é muito prático com material, mas guerreira mesmo somos nós, assim, que sem material, sem nada, chegamos até aqui, né? Sempre. E estamos refilando como nós fizemos da outra vez, a mesma coisa, a mesma técnica, né? O mesmo modo de fazer, tá? Então, só vou conferir agora, 16 centímetros, milimetricamente, todos com 16 centímetros. Então, agora a gente vai cortar ao meio, tá? Aquela hora a gente cortou com 9,5, mas agora não. Se nós temos 16, nós vamos cortar com 8, tá? Eu vou pegar um auxiliar, porque se escorregar a régua aí vai ficar complicado. Você pode pegar qualquer coisinha, que se não tiver um desse pezinho aí de fazer exercício, pega qualquer coisinha pesada lá, alguma coisa pesada e coloca aí, tá bom? Então, agora eu vou fazer a mesma coisa no de 16, vou refilar direitinho, deixar em ordem e fazer o corte também, tá? Porque aí agora nós vamos fazer aquela brincadeira de montar o nosso quebra-cabeça do jeito que nós queremos que fique o nosso desenho, né? A nossa montagem, tá bom? Chegou a hora da brincadeira. Vamos montar o nosso quebra-cabeça do nosso jeito, tá bom? O que é mais importante aqui? Eu vou focar nos retângulos estreitos para explicar para vocês a forma como a gente vai montar isso. O retângulo estreito,
está na vertical para nós. Um do lado direito e o outro para o lado esquerdo, tá? O próximo, esse é um bloquinho, tá? O retângulo pequenininho voltado para a esquerda, na vertical, e o outro para a direita na vertical. O próximo quadradinho, isso é um quadradinho que nós montamos ali. Ele voltou a ser um quadrado de 16 centímetros, assim que nós costurarmos ele no meinho dele ali, tá? O próximo quadradinho, ó, estão todos do mesmo tamanho. Eu vou colocar do lado e vai dar a impressão que ele está, ou que eu estou colocando é menor, mas é porque está sem a margem de costura, tá? Ainda. Então, não tem a margem de costura, dá uma impressão errada. Quando colocar a margem de costura, ele endireita, tá bom? Então, ó, o nosso retângulo estreito que estava em pé, no segundo quadrado, ele vai estar deitadinho, tá? Um para cima e outro para baixo. Então, no primeiro, ele está na vertical, um lado para a direita e o segundo para a esquerda. No quadrado seguinte, ele vai estar um para cima e outro para baixo. Eu estou me referindo ao retângulo estreito, tá bom? Então, você vai coordenando as cores do jeito que você quiser, da maneira como você gostar, tá bom? É muito importante ter muitas estampas para fazer esse trabalho. Muitas, assim. Bastante. Quanto mais estampas você tiver, melhor e mais rápido você consegue a montagem. Porque quando a gente tem poucas estampas, uma começa a repetir toda hora. Elas acabam se encontrando a todo instante, tá? Esse trabalho aí, eu fiz aqui, é um projeto, né? Que ele já tem todos os tecidos definidos e os tecidos dele vêm do bloco. Aquele bloco que nós fizemos na segunda-feira, agora passada, e que nós utilizamos aquelas texturas, com aqueles tons e com aquelas cores, tá? Então, foi a última segunda-feira de janeiro, para quem está ouvindo agora, se passou muito tempo, de janeiro de 26, tá? É o Bloco Navarro. É só procurar como Bloco Navarro, você vai encontrar. Voltando. Então, eu tenho que trabalhar com os tecidos que eu utilizei no bloco. E para fazer esse empilha e corte, eu tenho que me virar nos 30 aqui, para que eu consiga não juntar todos, não permitir que todos se encontrem, tá? Então, alguns vão se encontrar, não vai ter jeito, mas vocês entenderam. Por exemplo, se vocês forem fazer um empilha e corte bem grande para uma manta, é rapidinho de fazer, manta, uma toalha de mesa, uma colcha, qualquer coisa, lembre-se, quanto mais variedade de estampas e de cores, é muito mais fácil para você fazer a montagem, tá? Então, para uma manta de sofá básica, assim, 1,5 m, 1,40 m, 1,60 m, você vai precisar de mais ou menos 60 estampas, 60 quadrados diferentes, com estampas diferentes, tá? Quadrados pode ser 25 centímetros. Nós trabalhamos aqui com um quadrado de 16. Pode colocar 25, 28 centímetros para você fazer uma manta de sofá bem rápida. E daí você vai colocar assim, tipo, pega seu baú de retalho e vai atrás, tá? E pega assim, quanto mais estampas, melhor, tá? Ah, não tenho muita estampa. Pega o que você tem de estampa e coloque uns neutros também de cores diferentes, tá bom? Mas eu vou mostrar depois, eu vou pegar uma toalha que eu fiz aqui, uma toalha, uma manta de sofá, duas mantas de sofá que eu fiz com empilha e corte, tá? Para mostrar para vocês. Uma está quiltada, a outra ainda não está quiltada, mas é bom para vocês verem. Eu vou mostrar depois para vocês, ok?
Muito bem. Então, qual que é o segredo desse momento da montagem? Baseado ou tendo foco no retângulo estreitinho, você se guia por ele. Comece o primeiro quadrado com o retângulo estreitinho na vertical, virado para a direita de quem está olhando daqui, e no de baixo ele voltado para a esquerda. Esse é um quadrado, tá? O segundo quadrado, o retângulo estreito vai estar para cima e o outro para baixo. Esse é o segundo quadrado. O terceiro quadrado, ele volta para a vertical na direita e para a vertical na esquerda. Eu acho que não ficou dúvidas em relação a isso. E aí você vai fazendo o equilíbrio das cores, das estampas. Está vendo que eu estou ali pensando, ponho aqui, ponho lá, tiro daqui, ponho lá? Isso é normal, tá? E é bem gostoso de fazer a nossa montagem com aquilo que nós temos, tá? Mas eu tenho certeza que para fazer esse projeto, você vai ter aí os seus quadrados de 17 centímetros, né? Que a gente usou 15 quadrados, tá bom? Aí você vai multiplicando pela peça que você quiser fazer. A peça após costurada, essa peça aí, ela vai ter 39 centímetros de altura por 64 centímetros de comprimento, tá? Já estou falando após as costuras, finalizada, tá? Olha que lindo. Agora eu vou fazer mais as carreirinhas ali que faltaram. Vai sobrar um quadradinho, tá bom? Então, olha, montadinho, esperando o momento de ir para a máquina. Estou mostrando para vocês como ficou a montagem, tá? O equilíbrio aí que eu pude fazer com os tecidos que eu tinha em mãos, tá? Agora nós vamos começar a posicioná-los para irmos à máquina, tá bom? Então, observe o que eu estou fazendo. Eu vou abrir novamente, ó, eu coloquei o alfinete, mas eu vou tirar o alfinete. Eu estou explicando que nessa costura vai ser legal, porque não precisa bater as costuras uma com a outra, tá? Então, nós temos essa vantagem aqui, que elas estão separadas e isso é ótimo. Eu vou abrir de novo as duas faixinhas, vou mostrar o cuidado que deve ter nesse momento. Você vai dobrar o tecido e vai colocar o alfinete exatamente onde você tem que costurar, fazer a costura central, tá bom? Olha, tombou para cima, você vai costurar no meio. Então, você vai colocar o alfinete bem ali, ó. Vou costurar no meio desses dois, na parte de baixo, que vai ficar uma costura central. E esse lado eu vou costurar para a direita, tá? Então, ó, um é em pé, outro é deitadinho e o outro é em pé. Percebeu? Então, nesse momento, você pega uma caneta que apaga para você anotar, ó. No seu lado direito, olhando o primeiro, o alfinete está para o lado direito. No meio, o alfinete está para baixo. E lá embaixo, o alfinete está para o lado esquerdo. Então, você vai colocar uma flechinha, você vai numerar cada um, que é o mais fácil que tem, viu, gente? Para não quebrar a cabeça depois. Número 1, o retângulo está deitado. Número 2, o retângulo está na vertical. Número 3, o retângulo está deitado. A flechinha indica a posição do retângulo, tá bom? E nós vamos fazer isso em todos, ó. Onde eu vou costurar no meio, então, vou colocar um alfinete, aonde é o lugar, ó. Voltando, não é o meio? Você dobra e coloca o alfinete no lado que você tem que costurar, tá?
Eu coloquei meu tortinho, mas você entendeu que o importante é a posição do alfinete, tá? Então, o lado que vai costurar, que é o mais importante, e o alfinete vai mostrar para você, tá bom? Olha lá, olha como eu mostro com a caneta. Lá embaixo foi o 3, esse é o 4, e o retângulo está na vertical, tá? Agora, vamos lá. Eu vou costurar no meio, então vou pôr o alfinete no lado certinho, do lado que eu tenho que costurar, tá bom? Aí, o 4 em cima, esse é o 5. O 5 é na vertical, tá bom? Vou fazer isso lá embaixo, tá? A costurinha no meio, eu vou colocar o alfinete bem no meio, onde eu tenho que fazer a costura. E aí eu vou colocar o número 6. E o retângulo está na vertical. E nós vamos fazendo isso em todas os quadradinhos, tá bom? É tombando e fazendo, tá bom, gente? Eu vou dar uma aceleradinha aqui, mas eu tenho certeza que você entendeu. Se tiver dúvidas, coloque no comentário e eu respondo, tá bom, gente? Então, ó, são 15 quadrados que nós iniciamos e estamos finalizando aqui todos eles com 15 quadrados, tá? 15 quadrados de 16, tá bom? Olha que legal. Esse é o número 15. Agora nós vamos colocar tudo isso e vamos levar à máquina, tá bom? Tudo numerado, fica bem mais fácil de trabalhar. Agora vamos lá, vamos costurar tudo isso, gente. Lembrando que a costura é do lado que o alfinete está. É só fazer uma costura reta, sem nenhum tipo de preocupação. Nesse momento, as costuras não têm que bater uma com a outra. Nesse momento, não. Na próxima etapa, nós vamos fazer tudo certinho uma com a outra. Mas nesse momento, não, ó. Não precisa se preocupar. Basta colocar o tecido junto, né? E lembrando o lugar que foi marcado com alfinete, que é o lugar onde nós vamos fazer a nossa costura. Eu acho que aí, se você quiser colocar alfinetes para segurar, fica à vontade, sempre, tá? Aí não vai ter segredos, porque tá tudo marcadinho, tudo em ordem, tá bom? Vamos começar ali. Eu vou pegar, eu peguei o número 2, 3, agora eu vou pegar o número 1, tá? Mas aqui não tem tanta importância a numeração. Quando voltarmos à mesa, aí sim nós vamos precisar dessa numeração, tá bom? Aqui, gente, é só costurar as bandeirolas. De novo, bandeirola, né? Pode ir tranquila, sem se preocupar. Você pode fazer apenas três bloquinhos, tá? O 1, o 2 e o 3. Tira da bandeirola e faz o 4, o 5 e o 6. Eu acho que você vai se sentir melhor, talvez, fazendo assim. Eu sempre quero dar mais conforto para quem está começando. Então, é lógico, nós que costuramos há algum tempo, a gente acaba adquirindo uns vícios, assim, umas coisas que agilizam o nosso trabalho, e tem hora que eu esqueço que eu estou falando com pessoas que estão começando e eu quero agilizar e penso que é produção. Mas depois eu me lembro, tá? Por exemplo, agora nós poderíamos costurar todas as bandeirolas, depois cortar tudo e ajeitar com a numeração. Mas eu não sei se a pessoa que está iniciando vai ter essa segurança. Então é melhor fazer isso que eu fiz aqui, ó. Corto, cada um na sua fileira, pego a fileira seguinte,
e vou fazendo isso em todos os bloquinhos, tá? Então, ali tem o 1, o 2, o 3. Agora eu vou costurar o 3, o 4, o 5 e o 6. E vou colocando ali na minha bandejinha que eu transporto para lá e para cá os meus tecidinhos, tá? Tem um monte de bandejinhas lindas aí. Gente, eu sou daquela que dou uma aproveitada nas coisas, tá? Então, essa daí é uma descartável e que veio com alguma coisa e eu aproveito aqui no ateliê, tá? Agora eu vou só acelerar o nosso vídeo, porque aí não vai ter segredo. Você sabe que vai costurar de 3 em 3, vai cortar os fiozinhos e vai colocar enfileiradinho na nossa bandeja, tá? Vou acelerar o vídeo. Muito bem, estamos quase finalizando nossa aula de hoje e eu vou fazer a pergunta que não quer calar. Você já deu um like nesse vídeo? Ah, vamos lá, coloca seu like. Você gostou das dicas, de tudo que você está vendo? Tem mais dicas aqui ainda, tá bom? Então, agora, aproveita este momento aqui, aperta o botãozinho do like, se inscreva no canal e aperta o sininho, gente. Vamos lá! Obrigada, gente. Muito bem, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir, tombar a costura para o lado e vincar ou com a unha ou com o vincador. Não pode passar o ferro. Se passar o ferro, vai apagar as marcações que nós fizemos com a canetinha, tá bom? Então, vinca só com a unha, com o vincador. É um tecido ótimo, ele é um digital muito bom, tá? E ele assenta rapidamente. E nós vamos fazer isso em todos, tá? Vou agilizar aqui para a gente adiantar nossa aula, ok? Quero aproveitar, enquanto a gente faz essa parte aqui, e lembrar todos vocês que toda segunda-feira às 19 horas tem um projeto bem bacana no canal e eu espero por vocês. Estou pretendendo fazer uma live ao vivo nessa segunda-feira, mas eu tenho que confirmar algumas coisas aqui, tá? Quem quiser uma live ao vivo nessa segunda-feira, coloque nos comentários. Eu quero uma live ao vivo para ver o projeto surpresa. Aí eu vou me esforçar ainda mais, tá bom, gente? Mas o projeto vai estar segunda-feira lá, com a graça de Deus, que sempre nos permite fazer todas as coisas conforme a sua vontade. Somos abençoados. Agora nós vamos colocar tudo na nossa bandejinha e vamos para a mesa montar novamente o nosso quebra-cabeça, entre aspas, né? A montagem que nós fizemos, que eu fiz no caso, né? E vou alfinetar a última costura, que vai finalizar por completo essa etapa, essa parte do projeto da aula surpresa, do projeto surpresa, ok? Então, como a gente tem tudo numeradinho, vai ficar bem mais fácil de montar, tá? Então, a gente sempre vai começar ali pelo número 1 e vai na sequência certinho, que dá tudo certo, tá bom, gente? Se você colocar algum ao contrário, você vira na hora, muda, tá? Ah, esse daqui ficou junto com o outro por algum motivo. Nada como você virar lá. Ah, ficou 2 marrons junto, vira, tá? Vira o quadradinho. Lembrando que agora é tudo quadrado de novo. Com tanta costura aí, mas são os nossos quadrados, tá bom? Então, agora ficou mais fácil, olha. 1, 2, 3. É que a câmera não tá pegando tudo. Tem câmera aqui que pega um tantão muito grande, perde o foco. E tem umas, quando a gente regula, ela fica muito centralizada. E eu preciso que seja centralizada, principalmente para quem
não está habituado a fazer essa costurinha que nós vamos fazer agora, né? Que é a costurinha de junção das partes. Então, eu tô deixando bem focadinho aí para a pessoa ver a montagem, tá? E você sempre vai arrumando, tá? Muito bem. Pode mudar de ideia, se quiser, na hora. Ah, quero virar esse para cá, virar para lá. Gente, é tudo a sua vontade, do seu jeito, tá? A marcação é pra gente não se perder, ok? Então, aquela marcação 1, 2, 3 é pra gente não ficar perdido no tabuleiro. Mas a montagem fica a seu critério, ao nosso critério, tá bom? Eu vou dar uma aceleradinha, porque aqui não tem muito segredo. Você vai colocando do seu jeitinho aí, tá bom? Terminamos a montagem, agora nós vamos colocar de novo toda a peça na máquina e vamos costurar todas as colunas, tá bom? Então, nós vamos tombar a coluna, a última coluna à esquerda, vamos colocar o alfinete no lugar que nós vamos costurar, vamos deitar a parte de cima, colocar o alfinete no lugar que nós vamos costurar, tá? E nós vamos à máquina e vamos fazer isso em todas as carreiras, tá? Vamos costurar todos os quadrados e eles se tornarão, então, faixas, que depois nós vamos costurar novamente para terminar o nosso lindo trabalho. Vai ficar maravilhoso, tá? Essa é uma parte do nosso projeto, é uma parte importante, tá? Que vai deixar bem bacana mesmo o visual daquilo que eu estou preparando para vocês com muito amor, tá? Então, eu vou acelerar novamente, porque o vídeo já está bem longo. Vamos colocar os alfinetes, como eu falei, bem na direção das costuras, onde nós vamos costurar. Estamos quase finalizando, gente. Olha que coisa mais linda, tá? Agora a gente vai levar tudo isso lá para a máquina e nós vamos costurar quadrado com quadrado, tá? Formando, então, várias fileiras. Então, nós temos que costurar, emendar o quadrado com quadrado. Não tem segredo, é muito fácil, é só fazer uma costura de pé de máquina e vir emendando tudo. Por esse motivo, eu vou acelerar o vídeo, porque não tem nenhum tipo de dificuldade nessa etapa, tá bom? Momentos finais desse projeto, né? Dessa parte do nosso projeto, tá? Então, vamos lá, vamos fazer a montagem de novo da imagem, de como ela ficou, para que possamos fazer, então, a última costura do nosso empilha e corta, tá? Então, você observa que em alguns pontos elas se encontram as costuras, em 2 pontos determinados de cada faixa. Nesses 2 pontos que elas se encontram, nós vamos fazer a costura que bate, que é a costurinha, aquela costurinha que eu pego um pedaço, ali, ó, aqui e aqui, tá vendo? Em cada faixa temos 2 pontos, e nós vamos, então, fazer aquela costurinha de encaixe, que nós já fizemos várias vezes em todos os nossos vídeos. Então, já coloca um alfinete no lugar que você sabe que são as costuras de encaixe, né? Porque na lateral tem várias costuras aparecendo, mas nós vamos costurar primeiro as costuras de encaixe. E depois nós fazemos a costura completa. Então, vai colocando dessa forma, ó, coloca um alfinete para segurar a peça, as faixas, formando uma peça, para você não se atrapalhar lá na máquina. Deixa tudinho já alfinetado e ele vai ficar perfeito após todas as costuras, ok? Essa é uma dica também. Vai alfinetando tudo, leva tudo alfinetado para a máquina,
e aí você não vai tirar ele do lugar e não vai se perder, tá? Agora vamos lá, estamos na máquina já. Vamos iniciar aquela costurinha básica de encontro dos pontos, de encontro das costuras, que é muito fácil. Nós fazemos uma costurinha pequena e depois observa se está certinho, checa, né, dá uma olhada certinho para ver se está em ordem e daí faz a costura em toda a lateral, tá? Eu vou fazer a primeira aqui para vocês verem. Será que ficou bom? Será que não ficou? Olha lá, não ficou bom, ficou tortinha, tá vendo? Um pouquinho, mas ficou. E a gente quer uma coisa perfeita no máximo que a gente puder fazer, né? Quanto mais a gente procurar deixar as coisas perfeitas, é melhor, porque você deixa um tiquinho aqui errado, outro tiquinho lá. Ah, porque é só um tiquinho, mas depois quando você olha no todo do seu trabalho, você se arrepende. Você fala, puxa, o que custava eu, naquele momento, era só um pedacinho, o que custava eu desmanchar? Por que eu fiz isso? Então, para evitar esse tipo de arrependimento, você já vai consertandinho ali naquele momento que errou, tá? Errar é o que nós mais fazemos. Então, vamos procurar pelo menos consertar o que a gente consegue consertar, porque tem erros que a gente comete e não tem conserto. Mas esse aqui tem, então bora lá consertar, né? Não vamos perder nosso valioso tempo com coisas que podemos consertar e viver melhor, tá? Olha que lindo, quando fica arrumadinho, gente. É uma sensação assim maravilhosa. Eu dou parabéns para mim. Quando eu estou aqui fazendo, eu falo parabéns, Dona Elô. A senhora arrasou. Eu falo mesmo. Bom, eu falo sempre comigo, né? Sempre eu falo, ah, Elô, não podia fazer isso. Ah, Elô, você fez aquilo. É uma forma de eu cuidar de mim, de eu me orientar, de eu me proteger. Lógico que eu não falo isso na frente das pessoas, porque já viu, né? Pensa que a gente já está pirando. Mas eu gosto muito na hora que eu estou costurando, fazendo meus projetos, eu me indago. Eu falei, Lô, é isso que você quer mesmo? Olha bem, eu me indago sim, e não é loucura não, é uma coisa para mim, é uma coisa saudável eu me questionar. Antes eu tivesse me questionado em outras épocas. Muito bem, vamos lá, gente. A Elô vai viajando aqui. Muito bem, vamos lá. Estamos no finalzinho já, tá ficando tudo lindo e maravilhoso. Olha isso, que espetáculo, que lindo, tá? Lembrando que o patchwork tem muitas variações, tanto de modelos, projetos, cores, tem outonais, tem country, tem moderno, contemporâneo, tem agora o modern quilting, né? Tem tanta coisa bonita e nova no patchwork que você tem que pesquisar isso, viu? Eu vou trazer o que eu puder aqui para nós, tá? Olha, ficou lindo, medindo, como eu falei, 39 de altura por 64 de comprimento. Aí está o nosso avesso, aí está o nosso direito. E aí, uma grande sugestão, uma sugestão maravilhosa de uma colcha para cama. Olha que linda, gente. Pode fazer em outros tons, com outras cores, né? Como eu estou num projeto que exige essas cores, então eu fiz aqui uma colcha nesses tons aqui, essa imagem, para vocês curtirem como fica lindo. Olha que lindo que fica isso no quarto, gente. Tem essa variação também, aquela variação era sem moldura, essa variação é com uma moldura, num quarto mais iluminadinho, mais moderninho, e na manta dobradinha na cadeira do papai, ali para cobrir os pés, né, na hora do filme. Enfim, até colocar assim no chão e deitar em cima. Ai, que delícia! Então, gente, aí estão as sugestões, mas não é isso, o nosso projeto não é esse, tá? Nosso projeto é um projeto rápido, bonito. Ele vai ser rápido porque eu já estou passando aqui as partes que demoram mais. Esse é o nosso Empilha e Corta. Eu agradeço de coração a você que está assistindo esse vídeo, que gostou de todas as dicas,
que compartilhou, que se inscreveu, que deu like, que apertou o sininho, que me deu essa alegria e esse estímulo para continuar. Eu desejo um ótimo final de semana. Segunda-feira, às 19 horas, farei a live ao vivo, mas eu quero que você escreva nos comentários. Elô, eu quero assistir sua live ao vivo, tá? Para a apresentação do nosso projeto surpresa. Desejo de coração que Deus os abençoe, você, sua família e todas as coisas que envolvem os seus sonhos e as suas realidades. Beijo grande no coração. Até segunda-feira, gente. Bye, bye.